Antes de eu entrar na palestra, deixa eu dizer algo aqui, que o Mário tocou, eu lembrei na hora e eu deixei para esse momento de início. Queridos, Alan Hirsch e Michael Frost, quando saíram do seminário, foram enviados, Michael, a princípio, foi enviado para uma pequena igreja no centro de Sydney, na Austrália, que tinha um grupo de idosos, mais ou menos 60 idosos, naquela igreja, e a igreja estava em decadência. E como acontece nos nossos presbitérios, lá também não é diferente, o pastor, quando é ordenado e vai para o presbitério, ele não tem direito de escolha, não é? O presbitério normalmente põe o cara na pior, põe naquela igreja que ninguém quer ir. Os pastores mais velhos já passaram por lá, falaram, lá é um rabo de foguete, não vai não. Aí, mas ele não tem escolha, ele vai. Fiz assim que fizeram comigo, não me deram transferência, eu tinha convite de outros presbitérios, mas o presbitério falou assim, nós não abrimos mão do pezinho. Sabia que eu tinha plantado uma igreja lá, só que eu não tive escolha. Me mandaram para Assis Chateaubriand, uma igreja que estava fechada há 8 anos, só tinha uma família de presbiteriano. Que aí eu descobri que, na verdade, só o casal que frequentava a igreja, Lupercio Cerqueira Leite, esse nome é conhecido, e o irmão dele era presbítero da IPI de Cascavel. E fui para lá. Então, você não tem escolha. Quando Michael chegou lá, ele começou a orar. Começou a orar, buscar de Deus direção. E sentiu no coração de andar pela cidade, num raio de mais ou menos 15 quilômetros, e verificar qual era a população que morava naquele centro da cidade, num raio de mais ou menos 15 quilômetros, assim. Ele descobriu que nesse raio de mais ou menos 15 quilômetros era frequentado por drogados, prostitutas, travestis e etc. E ele disse, bom, se eu tenho que fazer alguma coisa para essa igreja, eu tenho que ganhar gente para Jesus, certo? Quem é que ele vai ganhar para Jesus ao redor da igreja? Bonitinhos, cheirosinhos, gente certinha. Ele começou a sair durante a semana, à noite, e se juntar a essa gente, conversar com eles, fazer relacionamento com eles. E de repente esses caras começaram a se interessar, começaram a vir para a igreja, mas eles vêm para a igreja como? Livre do fumo, livre dos vícios. E de repente, no culto à noite, começou a vir... Não, lá de manhã não tem a noite do culto. No culto, tinha aí 60 velhinhos, tinha aí uns 30 homossexuais que vinham de mão dadas, lésbicas, drogados, prostitutas. E aqueles velhinhos começaram a ficar incomodados. Chegaram para ele assim, Michael, de jeito nenhum, nós não queremos essa gente aqui não. Pois, mas espera aí, como não? Vocês estão morrendo. Vocês já estão aqui, né? Já esperando o próximo ônibus. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que ganhar. Vocês acham que essa gente tem que ser ganha para Jesus? A gente acha, mas não pode trazer aqui não. O fato é que o presbitério deu apoio e etc. Os velhinhos acabaram indo embora da igreja. E a igreja cresceu. A esposa do Michael é uma ex-prostituta. Ele e o Alan desenvolveram um ministério de plantação de igreja que hoje plantaram mais de 200 igrejas e criaram um instituto para estudar isso. Há 2 livros, pastores, se vocês querem fazer revitalização e querem entrar mais em crise um pouquinho, vai sair daqui em crise, vai aumentar um pouquinho a crise, para saber, 2 livros. Caminhos Esquecidos. Nós estudamos num dos retiros do Sara, e foi pauleira.
Depois que você estudar esse, que você entender o livro, agora é um livro que você não pode ler assim, ao vento, né? É um livro que você vai debruçar nele, gastar, quem sabe, um mês para lê-lo, relê-lo, voltar nos conceitos, pensar no que ele diz, como é que eu vou aplicar isso e etc. Em seguida, você precisa ler o livro do Michael Frost, do Alan Hirsch. Esse é só do Alan, o outro é com Michael Frost, chamado Re-Jesus. Primeiro, ele dá todos os conceitos e os caminhos. Por isso que chama de caminhos esquecidos, porque foi o que a igreja perdeu na sua trajetória. No segundo livro, ele mostra como rejesusar a igreja. Por isso que chama Re-Jesus. Quando a gente fala que a nossa igreja precisa ser rejesusada, é difícil falar essa palavra, né? A gente está dizendo o quê? Jesus ficou esquecido pelo caminho. Está na hora de rejesusar a igreja. Então, esses dois livros valem a pena. Estou dizendo isso porque para introduzir o nosso assunto, que é sobre oração, o segredo para a revitalização da igreja. Tudo aquilo que falamos, queridos. Tudo aquilo que falamos não adianta absolutamente nada sem isso aqui. Então por que vocês não colocaram isso primeiro? Não, para mostrar a outras coisas que tinham que ser feitas. Mudança de conceitos, mudança de visão, mudança estrutural. Quando o Mário falou sobre mudança estrutural, tenho que lembrar ainda que muitas vezes a mudança estrutural passa por uma mudança nisso aqui. Essa igreja no Rio de Janeiro, que eu falei para vocês dos 100 discípulos, agora eles fizeram uma campanha lá, vão gastar R$200 mil para mudar todo o layout do templo. Templo antigo. Me chamaram lá e disse assim, como é que a gente vai fazer? Eu olhei e falei assim, cara, está difícil aqui, até para botar o multimídia, porque isso aqui é fantástico, mas muita gente não sabe usar o recurso que você tem, só para projetar alguma coisa na parede. Enfim, há coisas que precisam ser feitas. Então, precisa ter abertura, precisa discutir, precisa concordar. É um tempo difícil, mudança de conceito, mudança de visão, estudando todos aqueles textos que eu mostrei para vocês. A pergunta é, nós falamos sobre o discipulado, demos apenas uma pincelada, mas se você quer vida transformada, tem que investir nisso, Efésios 4. Acho que o pouco tempo que eu gastei em Efésios 4, ficou claro, não ficou? Ficou claro Efésios 4? O que é que nós vamos fazer com Efésios 4? A palavra é a seguinte, obedecer ou desobedecer. Obedece ou desobedece. Agora, como é que eu faço para aquele indivíduo que está 40 anos frequentando o culto na igreja de domingo e não faz nada, é um parasita, um sanguessuga, um consumidor de Deus? Pergunta se ele crê na Bíblia. Pergunta se ele aceita a Bíblia como palavra de Deus. Manda ele botar a mão na Bíblia e jurar. Aí abre Efésios 4 e estuda com ele como eu estudei com vocês. Aí pergunta no final, o senhor quer obedecer ou desobedecer? Tratamento de choque. Porque, querido, a gente só sai da zona de conforto com tratamento de choque. E essa é a razão pelo qual eu vim aqui dar choque. Né? Essa é a verdade. Então, esse é o ponto. Mudanças estruturais, mudanças de conceito. Lembra, sexta-feira à noite foi mudanças de ministério. Não tem dúvida que nós somos ensinados a ser pastores de manutenção. Mas pastor de manutenção só faz manutenção, troca pneu. Então, passa por uma luta interna do pastor para essas mudanças. O pastor tem que perguntar, porque fazer manutenção é bom demais. Você vai ter tempo para assistir televisão, para assistir joguinho, você vai assistir campeonato de todos os tipos ainda, vai sobrar tempo, mas se você quiser ser pastor mentor, não vai sobrar tempo mais. Pode cancelar a TV a cabo, porque você está perdendo dinheiro que não vai ter tempo mais. Porque ser pastor de verdade exige trabalho. Trabalho. Aliás, foi interessante nesse retiro que dois colegas falaram assim, eu estou saindo daqui com o desafio para conversar com a minha esposa, vou cancelar a TV a cabo. Disse assim, cara, você vai fazer uma bela economia. É verdade.
pastorear dá trabalho. Esse é um outro detalhe. Quando a gente está falando disso, oração segredo para a revitalização da igreja, entra naquela última pergunta que eu respondi para vocês, longamente, que eu sei que talvez alguns ficaram tristes comigo, mas não precisa ficar triste. Se você trabalha 40 horas e pastoreia, que horas que você vai orar? Qual o tempo que você tem para orar? Da meia-noite às 2 da manhã? Quando eu estou falando em oração, queria que ficasse isso claro, que eu não estou falando oração como ferramenta de trabalho. Muitos pastores oração é ferramenta de trabalho. Vou dar uma estatística para vocês. Não se assuste, presbíteros, não se escandalize, que talvez você está no mesmo caminho. Se o seu pastor não ora, certamente você não vai orar também. É sintomático. Mais de 90% dos pastores, mais de 90% dos pastores que têm passado pelo nosso ministério não têm vida devocional. Não tem vida devocional. Aí eu pergunto, se você não tem vida devocional, se você não desenvolve uma sensibilidade para ouvir Deus, como é que você vai descobrir o que Deus está fazendo para se juntar a Ele? Mas, Pezzini, esses pastores... Mas o que é orar? Orar para presbiteriano é o quê? É se me informar a Deus o que está acontecendo. Coisa engraçada, Deus já sabe, irmãos. Ou você não crê que Ele é soberano? Vamos orar. O que se espera de um presbiteriano que fala assim, vamos orar? Bom, primeiro tem que ficar de pé, porque Deus não ouve oração de presbiteriano sentado. Já notaram? Alguma igreja que eu vou, eu falo assim, vamos orar, já fica todo mundo em pé. Eu falo assim, mano, não pedi para ninguém ficar em pé. Engraçado. Mas Deus não ouve oração de presbiteriano sentado, irmãos. É verdade. Cara, eu fui num culto esses dias que eu cansei, deram senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Cara, é inacreditável. Irmãos, vamos ficar de pé agora em reverência à palavra de Deus. Levantava, senta. Agora vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Cara, é inacreditável. Também precisa ser de olhos fechados. Deus não ouve oração de presbiteriano de olhos abertos. O presbiteriano não aprendeu a contemplar, porque não abre o olho. Vai para o meio de uma floresta, coisa linda, maravilhosa, mas ele fecha o olho para orar. É incrível. E oração de presbiteriano, ela tem que ser teologicamente arquitetada. Não pode haver um erro teológico. Então ela é cognitiva, racional. Presbiteriano pensa em cada palavra para assim, Deus vai ficar impressionado, mais ou menos com aquele discurso que o Mário fez aqui lá do Rui Barbosa, né? Aquela assim, Deus respondia a oração do Rui Barbosa na hora. Ó Senhor Deus do universo, Criador dos céus e da terra. E por aí ele vai. Um discurso que quando ele termina de orar, o templo treme. O coração não é colocado na oração de presbiteriano. Não se ora com o coração. Se você olha o salmista, cara, o salmista era louco, fala a verdade. Se eu não me engano, o Salmo 107, esse dia, cara, eu não tenho coragem de dizer isso, não tenho coragem de fazer essa oração. Senhor, pega as crianças dele e esmaga a cabeça delas na pedra. O que é isso? Para com isso. Eu, presbiteriano, vou fazer essa oração? Nunca. Nem com o nosso irmão Cunha tenho coragem de fazer isso. O máximo que eu posso fazer, Senhor, manter esse homem preso, porque aí ele não rouba. Às vezes. Agora, oração de presbiteriano, ela é a granel. Sabe o que é isso, irmão? Você vai, hoje eu orei pela igreja. Como é que o pastor ora para a igreja? Senhor, o Senhor conhece a minha igreja, Tu és soberano, Senhor absoluto de todas as coisas. Senhor, abençoa os membros da minha igreja. Ele rouba a igreja de Jesus Cristo. Abençoa os membros da minha igreja. Roubou de Jesus Cristo, ainda ora assim. Em 30 segundos ele ora por todos os membros. Todos os membros.
É verdade ou não é? O ano passado, nós tivemos o encontro de 30 anos da nossa turma, e eu fui escolhido como felizardo para falar para aqueles bodes todos que estavam lá, né? Inclusive eu no meio. Aí, falando sobre vida devocional, aí um dos colegas, que é capelão do Mackenzie já há uns 18 anos, ele disse assim, não, Pezinho, desde que eu saí do seminário, eu leio a Bíblia, eu leio de 10 a 15 capítulos da Bíblia por dia, eu leio a Bíblia 5, 6 vezes por ano. Eu disse assim, irmão, olhe para mim, eu não estou falando de ler a Bíblia. Você não entendeu. Pastor tem que ler Bíblia. Pastor precisa de tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, irmãos. Por isso que eu tenho problema com o bivocacional. Não por ele trabalhar fora, é porque ele não consegue fazer o trabalho. Então, ele precisa ter tempo para ler a Bíblia, precisa ter tempo para estudar a Bíblia. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lógico que a minha experiência, eu tenho uma mente privilegiada, aqueles que me conhecem sabem, eu comecei a estudar aos 21 anos de idade. Era sermos analfabetos até 21 anos de idade. Mas eu tenho uma mente privilegiada, eu concordo. Mas muitas vezes eu começo a expor algum texto bíblico e eu começo a fazer perguntas que os pastores não sabem. Mas por que não sabe? O pastor tem que estudar a Bíblia. Tem que ter tempo, debruçar em cima da Bíblia, estudar mesmo. Mas isso não é vida devocional. Quando eu falo de vida devocional, estou falando de tempo para você se deleitar em Deus. Para ouvir Deus. E nesse tempo, muitas vezes, você vai passar um bom tempo em silêncio para ouvir Deus. Na minha experiência, querido, Deus sempre está fazendo alguma coisa na cidade, em vários lugares. E a nossa tarefa é compreender, discernir o que Deus está fazendo, e aí então nós vamos nos juntar a Ele como parceiro dEle na obra que Ele está fazendo. Deus nunca nos chamou para trabalhar para Ele. Olha aqui para mim. Deus nunca nos chamou para trabalhar para Ele. Deus não criou empregado. Não. Deus não criou escravos. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não atrapalharmos Deus na igreja, já fazemos um bom negócio. O problema é que nós mais atrapalhamos Deus do que ajudamos. A verdade é essa. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente, ou vocês creem que não? Ele sabe fazer muito bem e Ele faz. Nós apenas, agora, Ele quer nos abençoar e quer nos dar alegria, sabe o que Ele faz? Ele convida a gente para ser parceiro dEle. Ele chega para o Raul e fala assim, Raul, eu te dei dons e talentos, e eu queria dar alegria para você agora, ver vidas sendo transformadas. Vem comigo, caminha comigo, anda comigo. Você vai se alegrar, você vai chegar numa casa, ver como é que as famílias estão e vai se alegrar. Mas aí, não esqueça, Raul, quem está fazendo sou eu. O físico é a nossa teologia, nós cremos numa teologia assim, só que agimos de forma diferente. Então a gente precisa ter tempo para orar. Para orar. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas só para pincelar, quando o sogro de Moisés trouxe a mulher e o filho dele, que estava na casa dele, Moisés tinha esquecido lá, naquela noite que chegaram foi um papo de 2 pastores. Leia lá, Êxodo 18, foi papo de 2 pastores. Contou maravilha, Deus está operando aqui, está operando lá, fazendo milagre, sai água da pedra, mar se abre, aquele negócio todo. O sogro de Moisés era um homem experimentado. O que acontece no outro dia? Moisés vai para o gabinete pastoral cedinho, antes que amanhece. E fica lá o dia todo, come num restaurantezinho por quilo lá, umas besteirinhas lá. À noite, quando ele vai embora, já estava escuro. O que Moisés não esperava é que o sogro estava à espera dele. Quando ele vê o sogro, certamente no coração dele, ele passa assim, o sogro vai olhar para mim e fala assim, isso que é genro. Queria ter 2 desses. Olha só, ele dá vida pelas ovelhas. Pastor é assim, pastor dá vida pelas ovelhas, olha lá. Só que quando Moisés vai chegando mais perto, ele vê que o sogro não esboça nenhuma alegria.
O sogro dele olha para ele e fala assim, cara, você ficou 40 anos no Egito, fez um bacharel em teologia no Egito, depois fez uma pós-graduação no deserto, mais 40 anos, você não aprendeu nada a ser pastor. Não aprendeu nada. Como não? Moisés podia ter uma reação assim, sogro, o senhor pode abaixar a bola um pouquinho? Abaixa a bola aí, porque o ungidão aqui sou eu. Eu que ouvi a voz de Deus. Eu que vi aquela moita queimando lá, ardendo em chama e não se consumia. Não, senhor. Deus falou comigo, não com o senhor. Graças a Deus que Moisés não fez isso. Moisés falou assim, mas então, sogro, o que o senhor esperava? Cara, eu esperava o seguinte, sei lá, talvez fazia um ano que a mulher dele que ele estava longe da mulher. Cara, eu esperava que eu chegasse aqui, no dia seguinte, você ia chamar Arão, falar, Arão, cuida lá do gabinete pastoral, eu vou levar minha tenda lá para o deserto, vou ficar três dias lá com a minha cheirosa. O senhor foi para o gabinete. Sabe de uma coisa, Moisés? Se você morrer, daqui 6 meses, sua esposa vai arrumar um cara mais bonitão, saradão, cheio de dinheiro, vai casar com ele e até as fotos que você tem com ela vai ser jogado fora. Sabe mais, Moisés? Teu rebanho aí, ó. Final do ano eles arrumam outro pastor. Sabe aquela foto que tem lá na galeria? Vai ficar esquecida só com o seu nome de baixo. Ninguém vai nem lembrar que você passou por aqui. Mas o que eu tenho que fazer então? Então, escuta aí. Se você quer obedecer, eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Qual é o primeiro conselho que o sogro dá a Moisés? Qual é o primeiro conselho? Vocês se lembram? Não abre a Bíblia agora. Agora tem que testar os pastores. Qual é o primeiro conselho? Essa é a última. Essa é a última. Todo mundo pensa que é a primeira. Não é a última. Cuidar da mulher? Também não. Orar. Versículo 18 e 19. Orar. Orar, a primeira tarefa. Quantos membros tinha a igreja de Moisés? Quantos membros tinha? 100? 150? Quase 1 milhão, sei lá. Quanto tempo se gasta em oração para orar para 1 milhão de pessoas? Bom, se for presbiteriano é fácil, né? Não é? Senhor, abençoe esse rebanho. Põe a mão em Coré. Senhor, aquele presbítero está me enchendo o saco, chega para lá nele. Né? Nada disso, querido, tempo com Deus. Eu só vou chegar até aí, não vou explorar mais. Mas se nós